Hoje a gente está no quarto dia de live dessa semana intensa. Eu já falei sobre desfraude, sobre desmame e hoje falei sobre educação alimentar. Tchau, Fábio, como vai? E hoje eu vou falar sobre os ciclos de humilhação, como interromper esses ciclos de humilhação dentro da nossa casa. Bom, então, tem muitos estudos que mostram pra gente os efeitos dos castigos físicos na criança, né? E em muitos países já é criminalizado castigar a criança, bater na criança, né? Aqui tem a lei da palmada. Mas, apesar de muitos estudos também mostrarem pra gente os efeitos... Me sente, Fábio? Aqui sim, em português. Os efeitos dos castigos psicológicos, a gente não fala muito sobre isso, né? Aqui ainda não é muito discutido sobre isso, né? E aí algumas pessoas nem sabem identificar isso na própria educação, né? Então a gente vê uma tentativa bem intencionada de educar uma criança e, na verdade, está perpetuando alguns ciclos de humilhação que... Grazie Fabio, ti salutiamo anche da qua. Um bacione. Que pausa, gente, para dar oi para um amigo. Então, a gente perpetua esse ciclo de humilhação sem nem entender que a gente está realmente em um ciclo de humilhação, né? Então, a gente tem esses padrões de violência na nossa sociedade e eu acho que é hora da gente debater isso para a gente proporcionar micro-revoluções, né? Eu não estou falando aqui de ciclos de humilhação, como, por exemplo, pais que colocam crianças com placas escrito tanto que elas fizeram alguma coisa errada ou foram mal na escola ou algo parecido, ou vídeos de crianças sendo ridicularizadas ou de crianças sendo debochadas, isso tudo postado por pais, né? Não estou falando disso, eu estou falando aqui de algo muito mais sutil. Isso aí, eu entendo que nós que somos uma comunidade de pais relativamente conscientes, né? Pelo menos a gente está buscando a consciência, a gente já entende o tanto que esse tipo de prática é bizarra. Então a gente já não suporta esse tipo de prática. Mas o que eu estou querendo propor para vocês aqui é exatamente que, bora revolucionar, são micro-revoluções. A gente prestar atenção nas sutilezas que acontecem dentro da nossa casa, não apontar o dedo para o outro que está praticando bizarrices por aí na internet, tá? Bom, em algum momento da nossa vida a gente já sofreu humilhação, a gente já foi envergonhado e a gente já sabe o tanto que isso é ruim para a nossa autoestima, ou para os nossos próprios sentimentos, para as nossas próprias emoções, né? Mas esse é um hábito muito antigo. Assim como é um hábito antigo também, culpar as crianças pelos desafios que os pais enfrentam no dia a dia, né? Então, os pais têm grandes desafios na educação da criança e os pais que não têm desafios na educação da criança não estão se envolvendo muito na educação porque é muito desafiador, tem muitos aspectos para a gente pensar, é muito difícil mesmo. Então, eu tenho esse olhar também de acolhimento dessas frustrações, né, que a gente tem no dia a dia, mas a gente não pode deixar de pensar que não é por isso que é justificável o nosso comportamento com os nossos filhos, né? Envergonhá-los, desprezá-los ou castigá-los até psicologicamente, tá? Então, nessa live, eu quero discutir com vocês esses ciclos de humilhação, né? Os efeitos de constranger uma criança, eu trouxe alguns artigos para vocês. A longo prazo, o que são esses traumas infantis, quais são as consequências desses traumas infantis e alternativas saudáveis para a gente lidar com isso, tá? Porque eu não quero só pontuar as coisas ruins e os nossos maus hábitos, não. Eu quero também trazer como que a gente pode
melhorar, né? Como que a gente pode lidar diante disso, né? Então tá. A primeira coisa que eu quero pontuar também é o seguinte: as punições físicas, elas são perpetuadas, elas são limitadas através da dor. Então, a criança machuca fisicamente, por medo de se machucar, ela vai parar de fazer o que ela estava fazendo. Agora, os castigos psicológicos, o fator limitador do comportamento é a vergonha, o constrangimento, a humilhação que a criança sente depois que se comportou mal aos olhos do cuidador, né? Então, esse assunto movimenta muito em mim e eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho refletido, o que eu tenho estudado sobre isso. Pensa comigo, gente, qual que é a lógica da pessoa que humilha? Fazer a criança se sentir envergonhada, se sentir mal por aquilo que ela fez, para ela não repetir o que ela fez por medo de ser humilhada. Onde que nisso existe educação? Onde que a criança está aprendendo nisso? A criança não aprende em hora nenhuma nesse momento, né, nessa lógica dessa pessoa que humilha, né? Então, ridicularizar, envergonhar, humilhar, constranger faz apenas com que a criança sinta o tanto que ela não tem valor, o tanto que ela não é amada. E a consequência pode até ser que ela para tentar ganhar o amor dos pais, para tentar ganhar a atenção dos pais, ela iniba esse mau comportamento. Mas, e aí, a grande ilusão dos pais, né? Que esse tipo de educação, porque justifica-se como educação, mas eu acabei de mostrar para vocês que não há nenhum fator de aprendizagem nisso, o comportamento esperado dos pais, que cesse o mau comportamento. Então, eles têm a grande ilusão que funciona. Mas, na verdade, por isso, na verdade, que envergonhar se tornou algo tão comum no nosso dia a dia, com os nossos filhos, com o nosso marido, com os nossos pais, com as pessoas que estão em volta da gente, né? E é isso que a disciplina tradicional faz. A disciplina tradicional humilha. E olha que eu nem estou falando aqui dos castigos físicos, né? Eu estou falando só de castigos verbais, de constrangimento, né? A vergonha tem como função fazer com que a criança modifique o seu comportamento através dos sentimentos negativos que ela tem sobre ela. Então, envergonhar dá à criança a imagem negativa sobre o que ela é e não sobre o que ela fez. Então, percebam que envergonhar não tem a ver com educar, porque não se trata do comportamento, se trata de falar da criança. Então, em hora nenhuma, a pessoa que humilha ou envergonha fala o tanto que a criança poderia mudar, como a criança poderia mudar, ensiná-la a ver uma nova perspectiva diante daquele erro ou daquele mau comportamento, mas apenas constrange e fim, isso não educa em nada, né? Não foca em soluções e não ensina nada. Quer ver alguns exemplos que aí você pode estar achando que isso pode ser só na casa do vizinho, né? Que acontece esse tipo de humilhação, mas a gente vai perceber que o tanto que é comum e o tanto que a gente escutou isso também e que às vezes a gente fala sem questionar, simplesmente porque é normalizado esse tipo de ciclo de humilhação na nossa sociedade. Então, por exemplo, se sentir decepcionado, né? Mostrar para a criança o tanto que você está decepcionado, né? Não acredito que você fez isso. A criança, não acredito que você fez isso, não mostra para ela o que ela deveria fazer. Ela fica no limbo, principalmente se é uma criança pequena, sobre o que ela deveria fazer. Então, isso só deixa ela envergonhada, achando que ela deveria fazer alguma coisa para você se sentir feliz, ou então você mesmo dizer, né? Nossa, mamãe está muito triste com isso que você fez. Então, para não decepcionar os pais, ela deixa de fazer aquilo, mas isso não implica em uma autodisciplina na qual ela compreende por que ela não pode mais fazer aquilo, ou ela não deveria mais fazer aquilo, e aí ela deixa de fazer.
ela não deixa de fazer porque ela aprendeu, ela deixa de fazer porque ela não quer decepcionar o pai, a mãe, o cuidador. Ou diminuir, olha a bagunça que você fez. Ou julgar, você está agindo tão mal, não acredito. Mas cadê a solução aí, né? Importante que a gente pontue o que a criança fez. Ok, mas dê para ela, ensine para ela um jeito de solucionar aquele comportamento que ela está fazendo, tá? Ou então isolar, né? Vai para o seu quarto agora. Ou sobre gênero, né? Menina boazinha não chora, menina boazinha não faz isso. Ou você tá parecendo uma menininha chorando desse jeito, né? Ou meninos não choram. Ou comparar, sua irmã nunca faria isso com você. Ou até mesmo sobre a idade da criança, né? Você tá muito velho para isso, você tá parecendo um bebê, para de chorar. Ou moralizar. Você está sendo muito mal, você está sendo muito rude, né? Tá todo mundo te olhando, ou tentando controlar o comportamento da criança, vai pedir desculpas agora. Gente, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as alternativas disso, tudo que eu tô citando, tá? Eu só tô citando isso pra gente entender que não é lá no vizinho, na tia, na prima, que as coisas acontecem, até dentro da nossa casa também esse tipo de fala acontece, tá? Ou até mesmo a gente revirar os olhos, falar saco, ou ignorar a criança, ou gritar com a criança, brigar com a criança porque ela fez algum tipo de coisa, ou usar um tom sarcástico, tá? Então esses são as sutilezas que eu tô falando sobre os ciclos de humilhação, tá? Parecem formas bem intencionadas de educar, mas na verdade elas são muito destrutivas. Tá? Porque palavras de ataque, críticas e ameaças podem fazer com que a criança ou fique submissa pelo motivo na qual eu já citei anteriormente, que é ela fazer o que os pais querem que ela faça, mas sem de fato aprender, sem de fato ter uma autodisciplina, né? Ou ela vai se defender, resistir àquilo ali, ou ela vai desafiar e o comportamento pode inclusive piorar. Porque, lembrando que para muitas crianças, aquilo que os pais dizem se tornam a sua voz interior. Então, se o pai está dizendo assim, nossa, você é muito bagunceiro, rotulando, né? Ou eu falei isso também na live de ontem, gente, sobre a alimentação, né? Não falar assim com a criança, meu filho não come nada, ou meu filho é muito bagunceiro, meu filho é muito preguiçoso. Para não desmentir os pais, a criança acaba repetindo esse padrão de comportamento e entra em um ciclo vicioso ali de mau comportamento, tá? Então, são essas três possibilidades, né, que a criança pode reagir ao ciclo de humilhação e nada disso é uma ação educativa, né? Então a gente precisa ficar atento no que realmente está educando. Quando você fala alguma coisa para o seu filho, está sendo realmente construtivo para ele? Antes de falar, faça um exercício para ver se está sendo construtivo, se não vai servir para nada ou vai atrapalhá-lo, tá? Porque as mensagens de humilhação são mais poderosas ainda quando elas vêm da mãe, quando elas vêm do pai ou de uma pessoa muito amada, tá? Quando uma criança recebe uma mensagem constrangedora ou uma mensagem muito humilhante de um professor, de um amiguinho, sim, pode causar trauma, pode abalar sua autoestima, mas quando vem de uma pessoa amada, uma pessoa querida, que é referência para ela, isso pode ter um significado muito maior, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. Como pais, a gente tende a usar essa forma de educar, né? De envergonhar, de constranger, quando a gente está cansado, quando a gente está irritado. Aqui em casa também é assim. Quando a gente está muito exausto ou então muito ocupado com a cabeça em outro lugar, a gente tende a usar esse tipo de recurso inferior de educação, né? Quando a gente está frustrado também. E aí é quando a gente sente a necessidade de controlar os nossos filhos. E não necessariamente de ensinar, de educar
que quando a gente não está bem, isso vem à tona de uma maneira exacerbada e a gente reage de uma maneira muito pior. Então, a gente tem que ficar atento também a isso. Eu não estou querendo desmerecer o sofrimento das mães, das dificuldades, principalmente agora na pandemia, não. Mas eu estou trazendo informações que é para a gente compreender. Aí você fala, tá, eu não sei, eu não quero brincar com meu filho, é difícil, ele me demanda toda hora. Gente, o jeito mais fácil é você se conectando com ele antes. Eu entendo que às vezes é difícil você parar para brincar com o seu filho, mas brincar com o seu filho, ou falar com uma vozinha lúdica, ou com a vozinha de robô, ou com a vozinha de monstro, é muito mais fácil, é rapidinho ali, você fala, você brinca, é leve, é de boa, porque senão você vai brigar. E aí, isso se torna muito mais complicado, porque o ciclo do comportamento vem à tona e ele reage à sua reação, né? A sua má reação. Então, a gente ficar atento a isso também, né? Então, sentimentos de desvalorização e despreciação causam cicatrizes profundas na criança. Alguns tipos de traumas nem se curam. Às vezes a gente está aqui com 30 anos, eu com 32, estou pensando lá o que eu ouvi quando eu tinha, sei lá, quantos anos da minha infância. Quem nunca, né? Se vocês já escutaram esse tipo de fala, né? Isso é muito comum, principalmente na educação tradicional, na qual nós fomos educados, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns estudos que associam, que correlacionam a longo e a curto prazo os sujeitos que foram envergonhados a autoestima no desenvolvimento escolar, a criança que é envergonhada, a criança que é humilhada, ou qualquer fala que pra gente parece sutil, né, gente? Mas só que para elas são crianças muito sensíveis, as crianças são sensíveis e vulneráveis, né? Então, soam como algo muito impactante. E é sobre quem elas são, não sobre o comportamento delas. Então, isso atrapalha muito a autoestima na escola, tá? E existe estudo sobre isso. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar todas as referências, porque eu fui atrás, tá? Desejos de punição na idade adulta, agressividade e comportamentos autodestrutivos na idade adulta e na adolescência, isolamento, a criança que foi envergonhada, geralmente ela tem dificuldade, geralmente não, algumas, né, podem ter dificuldade em se colocar para o mundo, porque com medo de errar, com medo de ser humilhada novamente, ela não mostra quem ela é, tá? Então, outra característica também que pode acontecer é atitude de superioridade, e a criança que foi humilhada, ela passa a humilhar, como bullying, ou perfeccionismo, ou distúrbios mentais. Tem muita gente, muita associação a castigos psicológicos com depressão, com ansiedade, com vícios em drogas, com comportamentos arriscados, com obsessões, com distúrbios alimentares, com fobias e com disfunções sexuais. Eu achei isso muito impressionante, tá? É por isso que eu resolvi trazer isso como dado na live de hoje. E outras pessoas, como eu disse em relação ao isolamento também, podem paralisar, se inibir as próprias emoções, as próprias formas de expressões, tá? Então, a humilhação pode ensinar para a criança jogos de poder, ensina para ela como manipular também os outros. Diz para a criança que nós só amamos quando elas se comportam bem, quando elas fazem o que a gente quer. Diz às crianças que elas não são capazes de se desenvolver sozinhas, então atrapalha a autonomia, tá? Elas se tornam crianças dependentes, né? Dependentes do quê? Do olhar do outro. Elas têm medo de errar, então elas podem não desabrochar, podem não tentar,
com medo desse olhar do outro que vai reprimir, que vai debochar, ou que vai humilhar, ou que vai depreciar, tá? Então, a humilhação não tem lugar no nosso ensino ou na nossa família, né? Na forma como a gente educa. Se o adulto agride a criança usando gritos, xingamentos, ameaças, que isso é muito mais forte do que o que eu estou trazendo aqui, que são falas bem mais simples, né? No nosso dia a dia, ela acaba entendendo que aquela é uma forma legítima de resolver os problemas. E ela passa a usar também, porque ela não vai aprender como que ela vai resolver o problema, como que ela vai resolver o erro. E aí, é por isso que, inclusive, nós perpetuamos esse ciclo de humilhação na nossa casa. Porque a gente não aprendeu a fazer de outra forma. Então, eu trago para vocês essas reflexões para a gente poder questionar. O que é isso que eu estou só trazendo como padrão geracional sem questionar? Vou interromper isso, tá? Além disso, essas críticas e essas humilhações não contribuem para mudar o comportamento de ninguém e pode reforçar o comportamento negativo, né? Eu já falei sobre isso, mas eu acho interessante reforçar, é que em muitos casos a criança se convence que ela é aquilo, porque esse ciclo de humilhação ele não pontua o comportamento, ele está pontuando quem a criança é, como ela é preguiçosa, como ela é chorona, como ela é bagunceira e quanto a gente não tolera isso. Mas a gente também não ensina como ser diferente, né? E aí a criança se convence que ela não pode mudar, que ela é aquilo ali. É por isso que esse ciclo de mau comportamento, né, ou de comportamentos negativos ou comportamentos desafiadores que simplesmente a gente não sabe lidar, não cessam. Pode até cessar a primeiro momento, para algumas crianças, por exemplo, que elas podem se tornar crianças submissas, né? Mas, em geral, elas não cessam. Porque a criança acredita que ela é aquilo ali, e aí ela repete aquele mau comportamento e os pais continuam no ciclo e aquilo ali vai sem fim, tá? Então, em todos os meus posts, gente, eu sempre falo para vocês terem esse olhar mais democrático na hora da educação dos seus filhos, né? Que convida a quebrar esse padrão hierárquico de relações pouco democráticas que foi a geração anterior, né? Lógico que não são todos os pais, mas em geral, né? A disciplina tradicional foi assim. E eu entendo que pode ser frustrante em algum momento, porque acontece comigo também, né? Eu vivo isso. Na fala que é muito fácil, né? Na idealização é tudo muito maravilhoso, mas colocar em prática isso pode ser muito desafiador, né? Que então a gente presumir que a criança está nos irritando de propósito tá só na nossa imaginação. A gente tem que trazer isso como um mantra. Não é pessoal. Não é pessoal, não é por isso que eu preciso envergonhar o meu filho, e mesmo que seja de propósito para nos atacar, tem algum motivo. Então, eu quero convidar vocês a pensar também para tentar mudar esse ciclo de vergonha, esse ciclo de humilhação, a gente entender que a mudança não passa apenas pelo comportamento dos nossos filhos, mas pelo nosso olhar diante desse comportamento, desse mau comportamento. A gente entender o que motiva esse mau comportamento dessa criança, tá? Então, às vezes, a criança está com fome, com sono, cansada, com medo, insegura, com ciúmes. Tem vários motivos. Depende do comportamento, inclusive, depende da criança, depende de tudo, né? Então, a gente tem que, primeira coisa, tentar entender, com esse olhar investigativo, por que a criança está agindo daquele jeito, né? Eu até contei para vocês nos stories o tanto que o João estava com dificuldade nas férias, né? Ele não estava gostando das férias, ele estava querendo voltar. Eu custei entender que ele estava sentindo falta da rotina, que ele estava sentindo falta da previsibilidade, que ele estava com medo de não voltar para casa. Então, eu preparei para ele um calendário que ia mostrar o dia que a gente ia voltar e que a gente ia voltar para casa sim,
Isso deu estabilidade para o João, ele conseguiu entender o que estava acontecendo ali. Então, assim, eu demorei dias, acho que mais de 15 dias, para entender o que estava acontecendo, porque estava se comportando muito mal, ele não estava gostando da praia, né? Então, a gente não cansar de procurar o real motivo desse mau comportamento, né? E às vezes também a criança está reagindo ao ambiente na qual ela se encontra. Às vezes o ambiente familiar tá passando por um momento delicado, às vezes a gente está com medo nesse momento de pandemia, e aí a gente não expressa isso para os nossos filhos. E eles sentem isso. A gente não precisa dizer para eles sentem. E eles não falam sobre isso, eles simplesmente reagem do jeitinho que eles conseguem elaborar isso. Às vezes é por uma birra, às vezes é quebrando, jogando alguma coisa no chão. Então, a gente ficar atento como é que está esse ambiente familiar. Se for possível, a gente nomear o que a gente está sentindo. Olha, nesse momento a gente está passando por um momento difícil, a mamãe está com medo, né? No trabalho tem essas e essas questões, mas está tudo bem, nossa casa está tudo bem. Explicar para a criança, quando a criança vive algo que ela está sentindo com legenda, você dizendo para ela que aquilo ali que essa insegurança que ela está sentindo é também uma insegurança sua, mas que ela não precisa sentir porque você vai dar conta daquilo ali, porque ela também vê você como um herói, né? Ela precisa se sentir segura, então é bom que você traga isso para o real, para ela. Olha, eu tô com medo sim, mas vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo, você não precisa passar por isso. Isso traz uma estabilidade para a criança, então é importante que a gente tenha isso como referência também, tá? E também, às vezes, um ambiente escolar, agora a gente não está mais nesse contexto, né? Um ambiente, sei lá, da casa da vovó, não tá legal, então a gente tem que ficar atento também ao ambiente na qual a criança se encontra. E, sobretudo também, porque às vezes a criança, ela só vai aprender a se comportar bem, né? Ou aprender a como se comportar, porque ela está só reagindo ali com o corpo dela, só botando tudo para fora, se expressando, a partir do momento que a gente modela para ela como se comportar, né? Então, sofrer constrangimento pode ser a causa de todo o comportamento difícil, inclusive. Então, se a gente modela para ela como se comporta, olha, isso aqui não é aceitável, isso aqui não pode, ou tudo bem você chorar, quando você acabar você tem que fazer assim. A criança jogou o vaso no chão, quebrou. Ao invés de falar, não acredito que você fez isso, que bagunça, que absurdo, você vai falar, você quebrou, fato, você quebrou o vaso. Vamos limpar. Cadê a vassoura? Pega o pano. É assim que faz. Ao invés de ficar falando o quanto ela errou, a gente pode focar em soluções, tá? E, às vezes, eu queria também falar um pouco sobre o ciclo do mau comportamento, tá? Que, às vezes, os pais não sabem como agir. A criança, principalmente ali entre 2 e 3 anos, a criança começa a querer encontrar a sua identidade. Então, ela começa a agir de uma forma que ela não agia antes. Nesse momento, que eles chamam de terrible two, né? As pessoas começam a se assustar muito, porque as crianças mudam de repente a forma como elas se comportam, né? Os pais, mas isso pode acontecer depois também, um outro tipo de ciclo de mau comportamento. Os pais entram em um desespero muito grande e acabam reagindo, às vezes, com esses ciclos de humilhação, com uma reação contraproducente. E aí, o comportamento da criança fica mais desafiador, mais reações inconsistentes, mais desafio ainda, e isso aí entra em um ciclo que nunca termina, né? Para sair desse ciclo, o que precisa ser feito? Você está passando por isso, né? 1 ano e 10 meses, exatamente. Então, escuta, Amanda, o que precisa ser feito?
Não é fácil, tá? Eu também tô passando por isso nesse momento. A primeira coisa, dar limites consistentes. A criança precisa de limites, de previsibilidade, ela saber o que ela pode e o que ela não pode. Não tô falando aqui para você chegar com uma lista de regras, sentar seu filho na mesa e falar todas as regras da casa, não. Mas, ele pegou uma coisa que não pode, uma vasilha que não pode, talvez vai quebrar. Você fala, olha, vasilhas de vidro, o João não pode tocar, tá, Amanda? Aí ele vai fazer a birra dele, porque ele tá nesse momento, né, de explodir por qualquer coisa. Você precisa ser consistente e ser afetuosa, porque quando a gente se conecta com a criança antes de corrigir, quando a gente se conecta, quando a gente tem vínculo, quando a gente tem presença com a criança, tudo fica mais fácil. É o que eu falei no início da live em relação ao lúdico, né? Fica mais fácil quando você fala de uma forma que ela vai se interessar, de uma forma engraçada, de uma forma divertida, né? É lógico que às vezes no meio de uma birra ele não vai ouvir nada, porque como eu já expliquei aqui pra vocês várias vezes, na hora da birra ele tá só pensando, aliás, ele não tá pensando, ele tá só agindo, expressando com a parte primitiva do cérebro dele, que é a parte reptiliana. Então, assim, toda a parte do neocórtex aqui, que é a parte do pensamento, da questão consciente, tá solta por aí. Ele tá pensando apenas com a parte primitiva. Então, às vezes, ele não consegue escutar você, não adianta o que você vai dizer por causa disso, tá? Então, essa conexão é antes, durante, depois, em todos os momentos. Você precisa estar atento. Às vezes, por exemplo, você está ocupado aqui, fazendo alguma coisa do trabalho, a criança está demandando. É importante que você dê limites, mas você vai dar uma pausa, olhar nos olhos da criança e falar, agora não, a mamãe está fazendo isso, então tal hora a gente pode continuar e a gente vai brincar disso, disso, disso. Já mostra para a criança o que vocês vão fazer, né? E isso pode trazer uma previsibilidade para ela, ela pode acalmar, tá? Então, o que eu falei sobre o ciclo do mau comportamento? Ter esses limites claros na sua mente e para a criança, porque às vezes está na sua mente, mas você não falou com a criança. Então, é importante também antecipar os combinados com ele, tá? Ou, às vezes, na hora que ele está fazendo, você falar com ele o que pode e o que não pode. Ter essa disponibilidade física e emocional e ter consistência. Gente, uma criança que não tem previsibilidade, que ela não tem rotina, ela fica completamente sem estabilidade. Ela fica completamente solta, ela fica completamente tentando agarrar em qualquer coisa. Então, é comum uma criança que não tem rotina ter um ciclo de mau comportamento. Tá? Então, ela precisa de ter previsibilidade e você precisa ser consistente. O que era uma regra ontem precisa ser uma regra hoje e amanhã, depois de amanhã. Porque aí, na terceira vez que ela está tentando fazer aquilo ali, você foi firme, você foi gentil na hora de falar que não podia, ela vai deixar de fazer aquilo ali. Ontem eu falei isso, mas eu vou repetir. Então, por exemplo, se eu ligo para o meu irmão todos os dias, ele atende todos os dias, um dia eu ligo para ele e ele não atendeu, eu entendo que o meu irmão naquele momento não está disponível para mim, eu não vou insistir. Agora, se eu ligo para minha prima, dia sim, dia não, ela atende? Às vezes ela atende, às vezes ela atende de novo, às vezes ela não atende, às vezes ela não atende, às vezes ela não atende. Então, eu vou ligar para ela uma vez, ela vai insistir, às vezes agora ela pode atender, às vezes agora ela atende. Então, eu vou insistir para que ela atenda. O meu irmão foi previsível, ele sempre atende, hoje ele não atendeu, eu não vou insistir. A minha prima nunca atende, hoje eu liguei para ela, não atendeu de novo, eu estou insistindo. A criança é a mesma coisa, se você sempre dá aquela mesma regra para ela, em um momento ela vai deixar de insistir. Agora, às vezes essa regra funciona, às vezes essa regra não funciona, às vezes essa regra funciona, às vezes não funciona, às vezes não funciona, às vezes funciona. Ela vai insistir para ver qual vez que ela vai funcionar ou qual vez que ela não vai funcionar.
Aconteceu um fato no parquinho. Ele quis subir onde não podia. Quando eu disse não, ele se jogou no chão e chorou demais. Foi uma vez que eu fiquei apavorada, olhando em volta com vergonha. Eu peguei no colo, conversei e não adiantou. Qual seria a melhor atitude? Nesses momentos na qual ele está correndo risco, é importante você ter colocado o limite, sim. Ele quis subir, eu podia e não deixei. Mas olha só, uma coisa interessante também sobre os comportamentos arriscados, Amanda, não dessa vez foi um risco, você teve que colocar o limite. Mas às vezes, quando ele está fazendo um comportamento arriscado, ao invés de falar não pode, fim, ele não vai entender o porquê que não pode, ainda mais que ele tem 1 ano e 10 meses só. É importante você mostrar para ele por que não pode. Olha só, tá vendo tanto que tá alto? Olha como tá instável essa parte do parquinho. Veja como, se você cair, você poderia se machucar. Então, atenção. Então, mostrar para ele o quanto aquele comportamento é arriscado, ao invés de só falar não pode, pode colocá-lo em uma situação que ele escolhe, ele percebe e não simplesmente se debate a você, sabe? Eu não sei se eu fui clara em relação a isso. Mas eu entendo em relação à vergonha, mas algo que a gente precisa colocar em debate também, gente, é que o filho é seu. Você não tem que dar satisfação a nenhuma outra pessoa. Eu sei que a sociedade às vezes é cruel com a gente, né? Às vezes as pessoas não falam nada, com um olhar a gente já se sente constrangido, né? Mas em relação a isso, é importante que a gente esqueça o que as outras pessoas estão pensando e você está fazendo o melhor que você pode. Não se sentir culpado porque o seu filho caiu e machucou. Às vezes, a partir desse comportamento, ele entende o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? O que é arriscado, o que não é arriscado. Duvido que ele vai pular de novo no parquinho agora. Ainda bem que não aconteceu nada de errado, né? Então tá, gente. Então, voltando aqui. E aí, inclusive, faz um gancho com essa pergunta da Amanda, né? Esses limites são, sim, essenciais. Mas se as crianças se sentem envergonhadas por suas tentativas desastradas de adquirir autonomia, elas não vão poder caminhar para a maturidade, para a autonomia, para a confiança em si própria, né? Então, assim, Amanda, quando o seu filho fez isso, qual que foi a sua reação? Porque às vezes a nossa tendência é, eu falei que não podia, não devia ter subido lá, olha só o que aconteceu, a culpa é sua. Então a gente precisa também deixá-la errar, acolher esse erro, né? Para então ela não se sentir envergonhada de tentar de novo, mas dessa vez com uma forma mais cuidadosa, né? Então a gente tem que tentar também parar de querer acabar, esmagar a desobediência e envergonhar os nossos filhos porque eles são desobedientes e parar de querer filhos submissos, né? Que a gente está tentando ensinar limites para eles, mas a gente também está tentando mostrar para eles que eles precisam ser autônomos e para eles serem autônomos a gente precisa confiar. A autonomia está muito ligada à confiança, a nossa confiança que a gente dá para ele na hora que ele está errando. Mas ele parou de chorar porque ele estava com dor, que ela escreveu assim, gente, eu acolhi, conversei, dispersei e foi desafiador para que ele parasse de chorar. Ele estava chorando porque estava com dor ou com vergonha? Porque quando ele estava com dor, ele deveria chorar mesmo, porque a dor dói muito, né? Não é só a dor, né? O susto. Foi um acidente, né? Por mais que para você estava bem previsível que ele fosse cair, para ele não. Então, tudo junto, ele pode ter se assustado também, não só sentido dor, né? Então, talvez tenha sido isso. Uma outra coisa que eu acho importante... Ah, tá. Ele não chorou. Não, mas aí, olha só, ele chorou porque eu tirei ele do lugar. Ele não chegou a cair. Eu acho que, nesse caso,
antes de tirar ele do lugar, mostraria o tanto que aquilo dali seria perigoso para ele. Eu acho que eu mostraria o tanto que aquilo ali seria perigoso para ele, ao invés de tentar tirar do lugar. Porque às vezes a gente fala não, 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 não o tempo inteiro para a criança e a gente fica com tanto medo que ela erre, e às vezes ela, ou deixa de tentar por excesso de medo que ela interioriza, que é o nosso, ou 2, ela não sabe quando tem um perigo real, quando ela pode parar, entendeu? Então, assim, ela tenta, minha mãe fala tanto cuidado, tanto não pra mim, que qualquer coisa eu vejo aqui que não machuquei mesmo, então ela vai não percebendo os comportamentos arriscados que ela tá fazendo. Então, veja como que você tá olhando pra ele nesse sentido, assim, você tá dizendo esse tanto de não pra ele, ou não, sabe? Aquele realmente foi um momento arriscado para ele, entendeu o que eu tô falando? Eu não tô falando desse momento específico, eu tô falando a longo prazo com o seu filho, essa reflexão, assim, sabe? Ele reconhece os comportamentos, as possibilidades arriscadas da vida dele, porque às vezes ele não reconhece que ele tá passando um perigo, um risco, porque tudo para ele, tudo na vida dele foi perigoso, entendeu? E aí, na verdade, não foi pela experiência dele. O que você disse não é verdade, porque ele experienciou e ele viu que não é tão perigoso assim. Então, aí, quando chega diante de um perigo real, ele não acredita. Entendeu? Você não permite que ela reconheça o perigo. Então, é interessante você fazer esse... dar autonomia para ele reconhecer o perigo. Deixar de falar tanto não, mas mostrar, olha, tá vendo que aí tá escorregadio? Você poderia cair? Ou você tá vendo tanto que tá instável esse lugar que você tá? Ou tá vendo a altura? Olha lá em cima, olha lá embaixo. Nossa, muito alto, hein? Ao invés de só falar, não pode. E aí ele nem vai entender o que é que não pode, tá? Tá, aí voltando aqui. Uma outra coisa que a gente poderia fazer é lidar com as nossas emoções. Eu já citei isso aqui um pouquinho, né? Nesse momento, principalmente, né, de home office, criança em casa, sem escola, muitas mães estão me relatando que o comportamento das crianças tem sido muito desafiador, estão vindo até mim pedindo ajuda, sobretudo nesse momento de pandemia, né? Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para as nossas emoções, sabe? O que eu tô sentindo diante disso tudo e como eu estou reagindo em relação ao comportamento do meu filho, porque às vezes isso está sendo uma bola de neve, porque ele está reagindo ao meu comportamento e eu estou reagindo ao dele, e aquilo ali vira um ciclo muito grande. Então, a gente interrompeu o nosso mau comportamento para então favorecer um bom comportamento dele, né? Então, não se acanhar em pedir ajuda, às vezes é para a mãe, às vezes é para a tia, às vezes é para o marido, para quem tem redes de apoio, né? Às vezes é na comunidade, um psicólogo da comunidade, né? Então, quando a gente diz ou faz algo que causa constrangimento nos nossos filhos, isso pode ser um sinal de que a gente está precisando de ajuda. Se você perpetua ciclos de humilhação e nem sabe como sair dele, de repente você está precisando de ajuda, né? Ok, agora eu já tenho aqui, você já me falou que eu não posso fazer isso, mas eu não estou conseguindo sair disso, porque é assim que funciona. O primeiro nível de consciência é você entender que não pode, outro nível muito diferente você deixar de fazer, né? Tá. Outro ponto que é interessante é a gente redirecionar e focar em soluções. Eu já pontuei isso em vários momentos aqui. Ao invés de dizer para a criança não o tempo inteiro, mostrar o que ela deve fazer. Mostrar o que deve ser feito ao invés de envergonhar ela porque ela errou, ou porque ela fez errado, ou porque ela não conseguiu, ou porque ela não chegou até lá onde a gente criou na nossa cabeça uma grande expectativa, né? É isso.
Então, outra coisa interessante também, que eu acho que pode até te ajudar, ou Amanda, se você ainda tiver aí, que é o seguinte, quando a criança está em um mau comportamento, a gente trazer para elas a consequência lógica e a consequência natural daquilo. Então, por exemplo, ele está lá no alto, no parquinho, em um lugar super perigoso. Filho, se você continuar aí, você tem um risco de cair, né? Então, qual que é a consequência? Você se machucar. A consequência vai ser você se machucar. Você pode mostrar para ela a consequência antes dela fazer aquele comportamento, ao invés de falar só não pode, sabe? Então, por exemplo, ele tá pegando essa semana eu postei aqui o meu filho, que ele não queria tirar uma roupa de inverno de jeito nenhum. Queria ficar lá com a roupa de monstro, que era uma roupa de inverno, toda felpuda. Qual que é a consequência lógica? Ele morreu de calor, meio-dia, ele estava morrendo, pingando de calor, tirou a roupa de inverno dele, entendeu? Eu não precisei punir porque ele não queria tirar a força, a roupa, não, ele sentiu a consequência no próprio corpo, não precisei falar com ele. Outra consequência, aí também é um pouco da gente tentar sair do controle, né? Porque às vezes a gente quer, entra em briga de poder com os nossos filhos, que a gente tem que vestir a roupa que eu quero, né? O João às vezes sai daqui de casa com uma roupa que eu fico assim, meu Deus, que vergonha. O que vão achar que a mãe dele é tão baranga, né? Mas ele que escolheu, olha que legal. Dei autonomia, ele saiu aqui super barango, mas aos olhos dele ele estava lindo, maravilhoso, né? E aí outra consequência, outro tipo de consequência é a consequência lógica. Com aquela roupa de monstro felpuda, não dava para descer para o parquinho do prédio. Então, de manhã nós não descemos para o parquinho do prédio. Isso é uma consequência. Mas percebam que não é punição. Eu não puni ele. Já que você está com essa roupa, você não vai eu não vou deixar você ir para o parquinho. Não é já que você está com essa roupa. Olha, com essa roupa não é possível descer para o parquinho, porque você vai ficar com muito calor no parquinho. Vai sujar a roupa toda. Então, você escolhe ficar aqui com a roupa ou descer para o parquinho com outra roupa. Isso é uma consequência, mas não é uma punição, tá? Principalmente a partir do tom que a gente usa, né? Se eu tô sendo tranquila, numa boa, falei a consequência com ele. Às vezes eu posso ser gentil, falar ainda uma coisa já que se você quiser a gente pode tentar amanhã. Mas é no tom, é na forma como a gente pontua que distingue punição de consequência. Aí, em relação àquelas frases que eu trouxe para vocês, que são frases humilhantes, frases que envergonham, eu queria também trazer alternativas, né? A gente falou, não acredito que você fez isso, né? A gente pode focar em solução. Você fez isso, como que a gente pode resolver? Ao invés de falar, você fez isso, vamos fazer assim? Você também pode trazer a criança para isso. Olha, e agora? Como é que a gente resolve essa situação? O que você acha? E a criança vai trazer uma possível solução, se for plausível, vocês vão fazer a solução dela, para dar autonomia para ela, ou então você vai propor uma outra solução, né? Por exemplo, se você fala, né, ao invés de falar, nossa, que bagunça, você vai arrumar agora, você fala, nossa, está bagunçado, é um fato. Como que a gente vai fazer agora? Né? Nossa, você está agindo tão mal. Ao invés de falar assim, mostre para ela como que ela deve agir. Vai para o seu quarto agora. Ao invés de falar assim, fala, como que nós podemos resolver isso juntos? Terapeuta Amanda. Tem alguém sugerindo aqui pra gente entrar junto. Quer entrar? Pra perguntar alguma coisa em relação ao seu João? Meu também é João. Me responde aí. Vou continuando aqui. Outras coisas também, né? Dizer para a criança que a gente não machuca o corpo dos outros, ao invés de falar, nossa, sua irmã nunca faria isso, ao invés de comparar, né? Fica com vergonha, né? Depois, em um outro momento, a gente faz. Ou falar, nossa, tá todo mundo te olhando, no caso do parquinho,
poderia ser assim, né? Nossa, tá todo mundo te olhando, que vergonha. Ao invés de envergonhá-lo por isso, a gente poderia dizer, nossa, você tá sentindo fortes emoções porque a mamãe tirou você de lá, né? Imagino tanto que você tá frustrado, mas a mamãe não pode deixar você lá porque você estava correndo perigo. Pede desculpas para ele agora. Ao invés de falar isso, o que a gente pode dizer? Como você pode fazê-lo se sentir melhor? Ele está se sentindo mal, olha lá, com o que você fez. Né? Ao invés de usar tom sarcástico, tom ofendido, a gente pode ser firme e gentil. Ao invés de gritar, a gente pode ser calmo e firme. Né? Então, lembrando sempre que respeito gera respeito. Isso pra mim parece um clichê, gente, mas não é, tá? E humilhação gera dor. E permissividade é bem diferente de colocar limites sem violência ou sem humilhação. Quando você é permissivo, você vai abrandar aquele perigo, sabe? Você vai deixar a criança na mão também. Nem a criança humilhada, nem a criança que é largada, né? Que é efeito da mãe permissiva, vão aprender a lidar com o próprio comportamento. As duas vão ficar soltas sem limites, entendeu? Porque se os limites são apertados demais, não permitem que a criança explore, crie autonomia, crie responsabilidade, crie autorresponsabilidade. E se eles são soltos demais, a mesma coisa. Ela não vai criar autonomia, ela não vai criar autorresponsabilidade. Você precisa dar limite, só que você não precisa dar limite brigando, humilhando e envergonhando, tá? Então, as crianças criadas sem castigos, elas são mais receptivas aos conselhos quando elas estão na adolescência. Não, Pedro, eu acho que ela disse pode sim, quando eu disse em outro momento, tá? Elas aprenderão a lidar com as suas emoções, porque elas foram respeitadas desde crianças, né, em relação a isso. A gente pontua, tô vendo que você tá muito triste, eu tô vendo que você tá muito excitado, querendo explorar o parquinho inteiro, mas calma, olha só, pode ser perigoso, olha lá embaixo, né? Então, assim, ela vai entender o que é excitação, o que é felicidade, o que é tristeza, porque a gente está pontuando, a gente está legitimando isso na infância, né? E aí, consequentemente, ela vai ter mais autodisciplina, porque ela não vai deixar de agir simplesmente porque o outro mandou, sem entender o real motivo daquilo. Ela vai deixar de agir porque ela entendeu. Olá! Olá, tudo bem? Não tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Ai, que bom. Ai, é um prazer estar aqui. Aqui pra mim também é um prazer te ouvir. Eu, nesse momento, o João ainda não fala, né? Ele fala muita pouca coisa, tipo papá, mamá, só isso, né? Então, muitas vezes, quando eu vou chamar a atenção dele, por exemplo, ele tá agora com um comportamento que qualquer coisa ele joga o brinquedo longe ou ele bate na gatinha aqui de casa. Então, eu já sentei várias vezes com ele, João, não pode bater na gatinha. A gatinha a gente tem que fazer carinho, tem que respeitar os animais. Os brinquedos também, se você quebrar o teu brinquedo, você pode ficar sem. Então, tem que, né, fazer as coisas devagarinho. E eu tenho a sensação de que ele não entende. Eu não sei se é porque ele não sabe falar ainda, ou se é uma coisa minha, sabe? Eu entendo. Mas, por exemplo, quando ele joga o brinquedo, antes de jogar, você já percebe essa ação dele? É Assim? quando ele O fica muito porquê que ele está jogando o eufórico. brinquedo? É Entendeu? quando ele fica muito eufórico ou quando a gente diz para ele não fazer algo, né? Por exemplo, ele tá se pendurando no painel da TV. E a gente diz, não, cuidado, você pode se machucar. Ele fica eufórico e sai jogando tudo que ele tem pela frente. Então ele senta para brincar e começa a jogar os brinquedos, sabe? Meio querendo expressar aquilo que ele tá sentindo, né? Aí, olha como essa live tá sendo muito abertura de caminhos, porque eu nunca sentei com ele e disse,
filho, eu sei que você tá, né, com os sentimentos, a flor da pele, mas essa não é a melhor forma de expressar os sentimentos. Então, já me virou mais uma chave aí que talvez falta a conversa depois, né? Expressar o que ele tá sentindo de uma outra forma. Uhum. Eu acho que na hora que ele está fazendo alguma coisa, por exemplo, está subindo no painel da parede, né? É lógico que não pode subir naquele painel que é perigoso, né? Para a gente isso é lógico, mas eu acho que uma ferramenta da disciplina positiva também que é super interessante é você, ao invés de dizer o que ele não pode fazer, dizer o que é para ele fazer, sabe? É como se, quando a gente propõe para você, olha, não pode subir no painel da parede. Para ele só fica com a imagem do painel da parede na cabeça. Agora, quando você fala assim, olha, o painel é para televisão e o João fica no chão, e aí você pode já usar uma musiquinha, aí você pode já entrar com o lúdico. Olha aqui, o carrinho está no chão também. Então, isso é como se tivesse um redirecionamento do comportamento, ao Uhum. invés de focar no não pode. É lógico que para a gente não pode, né? E se ele insistir, é lógico que você precisa limitar, né? Tirar ele dali. Mas, inicialmente, tentar fazer com ele esses redirecionamentos, que talvez seja mais leve para ele do que esse não pode, sabe? Sim. Essa questão que até da gatinha, né, que aconteceu ontem. Ontem aconteceu de novo. Que ele tá brincando, às vezes, com qualquer coisa no chão e a gatinha tá por perto e ele vai lá e bate na gata. E quando eu vejo, às vezes eu me apavoro e eu já saio gritando: não, não pode bater na gata. E aí depois eu paro e aí eu converso. Então eu não sei se talvez esse fato de eu me afobar muito quando eu vejo ele batendo na gatinha, talvez não esteja confundindo um pouquinho também ele. Sim, principalmente porque ele não fala, né? De Uhum. repente, na hora, você pega a gatinha e fala, desculpe, aí você é muito gentil com a gatinha, sabe? Fica um tempão fazendo carinho com a gatinha, dando beijinho. Olha, filho, é assim que faz com a gatinha. A gente não bate nos animais, a gente é gentil com os animais. E aí modela como que é ser gentil, ao invés de falar não pode, fim. Aí ele fica assim, ainda mais que ele não sabe falar não pode o quê? O que é? Né? Assim, então, ele fica sem saber o que pode, sabe? Ao invés de dizer o que não pode, fazer o que pode. Outro comportamento que eu percebi nele é que quando eu pego a gata ou quando eu me abraço com o meu companheiro, com o meu marido, ele fica olhando, parece que ele não entende, parece que ele sente um pouco de ciúmes, ele fica muito observador, sabe? Quando eu troco algum carinho com o meu marido ou quando eu pego a gata no colo. Isso tende a ser o quê? Ciúmes? Como agir nesse momento? Que ele Mas demonstra uma ele tá desconfiança. observando de um jeito negativo ou não? É só observação? É, ele fica como se ele para, e daí ele dá um sorriso, e aí ele fica meio que sem entender. Não, mesmo que seja ciúmes, né? Mas eu não acho que é ciúmes. Eu acho que ele tá vendo um jeito interessante ali de modelar o comportamento, sabe? Você está modelando o comportamento para ele, sendo gentil. Ei, Ah, João, já com fugiu. o seu marido, com a gata. Olha, é assim que se faz, a gente é gentil com as pessoas. Olha que delícia que é ser gentil, sabe? Claro. Focar menos nas coisas, no erro dele e trazer como se faz e modelar como se faz. Porque a Uhum. partir, ele não sabe, não adianta você falar ainda mais que ele tem 1 ano e 10 meses. Você precisa mostrar como se faz para ele, com o seu corpo. Aí tá a diferença, Entendeu? né? Porque eu tive uma criação muito limitante, né? Então eu fui criada pela minha avó, meu pai não foi presente, então eu já tive vários traumas, né, na minha infância. Então, isso para mim tá sendo tudo muito novo agora que ele tá se desenvolvendo. Então, tudo eu fico, meu Deus, será que eu não tô mimando? Será que eu não tô, talvez, abafando um comportamento dele que precisaria de mais atenção? Então, eu sempre fico me questionando muito, sabe? Para entregar o meu melhor para que ele seja um ser humano melhor. Claro, e não é fácil, né? É um desafio muito grande Não. para nós mães, né? Assim, principalmente para as mães que tiveram uma disciplina tão diferente, está tentando encontrar um outro caminho, né? Um Uhum, caminho com certeza. que não seja também o oposto, ainda mais se você teve uma disciplina muito limitante, você também não quer ser permissiva demais, né? Você quer encontrar ali um caminho que seja possível para você, que seja, né, coerente com o que você acha. E eu acho que essa busca que você está fazendo, sabe, só de
de trazer aqui as suas dúvidas, eu acho que já te mostra o tanto que você está se conscientizando, sabe? Não é fácil, é difícil Sim. lidar Mas com não é uma criança. impossível, né? Não é Não é impossível. E é impossível. bonito quando a gente percebe essas pequenas coisas e a Uhum, gente vê as diferenças na uhum. criança, né? É verdade. Quando muda essas pequenas, ajusta esses pequenos comportamentos que vêm da gente e as crianças só refletem isso. Uhum. E sobre o castigo, né? De ficar no cantinho do pensamento. Enfim, quando você, na tua perspectiva, né? Quando você aplicaria esse tipo de recurso? Nunca. Por quê? Não aplicaria nenhum castigo, nem humilhação, nem vergonha, nem cantinho do pensamento. Por quê? Que quando a criança está se comportando mal, ela precisa entender como é se comportar bem. E ela não vai entender quando ela estiver magoada, quando ela tiver. Quando o castigo for sobre quem ela é. Porque isso, pode pontuar algo na essência dela e não no comportamento em si, sabe? Ah, você é assim. Então ela pode acreditar nisso, ou então ela pode se rebelar a isso e piorar o comportamento muito mais. Ela pode se sentir injustiçada, então ela vai querer se rebelar, sabe? Ela vai querer testar todos os limites possíveis para saber quando é que ela vai para esse cantinho, quando é que ela não vai, sabe? Não serve para nada, só serve para envergonhar ela, para humilhar, para atrapalhar. Cantinho do pensamento a criança, na hora que ela está no ciclo do mau comportamento, ela não pensa. Ela está lidando só com as suas emoções, ainda mais na idade dele. Ela tá, que é assim, ó, o cérebro da criança, ele tem a parte esquerda, que é a parte racional, a parte direita, que é a parte da imaginação, das emoções, da criatividade, a parte inferior, que é a parte primitiva, que é a sede das emoções, e a parte superior, que é a parte do pensamento, a parte mais das funções superiores. Então, aqui, na hora da birra da criança ou de uma explosão de emoções muito grande, existe um bloqueio ao acesso à parte superior. Então, esse acesso ele não consegue alcançar, então ele fica regido somente pela parte inferior, que é a parte do cérebro primitivo, que é regido só pelas emoções. Então, ele é pura emoção. É por isso que, nesse momento, não adianta explicar nada para a criança, falar nada com a criança. Entendeu? Você Sim. pode, assim, modelar por meio do seu corpo a calma, você pode modelar a respiração tranquila, como que ela deveria agir. E depois você contar a historinha do que Conversar. aconteceu. Então, por exemplo, mesmo que ele não fale, tá? Como o João fazia mesmo quando ele era bebê. Uhum. Ah, filho, aquela hora você estava subindo num lugar muito perigoso. A mamãe falou com você que era muito perigoso, você subiu mesmo assim. E aí a mamãe te tirou e aí você ficou com muita raiva, lembra? Tanto que você gritou, 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 todo mundo na praça ouviu. E aí a mamãe ficou com você. Eu estava lá com você. Mas a mamãe fez isso porque não pode subir lá no parquinho, na parte alta. Eu fiquei muito preocupada, filho. Uhum. Mas isso depois que vocês dois Sim, estão mais calmos, sabe? sim, Por que, que o cantinho do pensamento não funciona? É porque ele não vai pensar, ele só vai ficar lá pensando, tanto que ele vai se rebelar contra sim. aquilo. Remoendo, na Igual verdade, o acontecimento que ele fez. ele não vai ficar pensando no que ele fez, ele nem sabe. Você tem só que dizer o que ele tem que fazer. Então, por exemplo, você quebrou o vaso da mamãe, você jogou o controle quebrou o vaso da mamãe. Isso é inaceitável. Ninguém joga nada no chão, não sei, bola. A gente vai jogar a bola, a gente vai jogar isso, aí mostra tudo que pode jogar. Uhum. Ah, a gente pode jogar o ursinho de pelúcia no alto? Pode. Ah, a gente pode jogar a bola na parede? Pode. Ah, a gente pode. Tudo que pode jogar. Mas você não vai punir porque ele fez aquilo. Porque ele está testando Sim. a sua força, testando
experimentando o mundo, sabe? Sim. Ele não está fazendo isso para quebrar o seu jarro importado, Uhum. para te deixar mal, sabe? Ele está Sim. fazendo isso ou expressando alguma coisa que não está funcionando na rotina, né? Também, você pode dar Uhum. uma olhada na rotina, você pode dar uma olhada que você está se sentindo inseguro em alguma coisa, né? Mas todas essas dimensões, eu não acredito no castigo por causa desse motivo, que não ensina nada, só deixa a criança mal, entendeu? Isso traz para mim também novas perspectivas, porque eu fui uma criança que, né, eu recebi muitas punições quando eu era pequena. Então eu aprendi, né, pela experiência que eu tive, que essa era a melhor forma de se educar. Afinal, eu fui educada assim e hoje eu sou uma pessoa que respeita o outro e tudo mais. Mas tudo isso foi se desconstruindo quando eu comecei a buscar conhecimento sobre educação. Que foi aí que eu percebi que não é porque eu fui criada assim que essa é a única e a melhor forma de criar um outro ser humano, né? Porque hoje, como terapeuta também, eu percebo tudo aquilo que eu tenho dentro de mim e tudo aquilo que veio muitas vezes da minha criação, né? Hoje tendo plena consciência de que 70% da pessoa que eu sou hoje foi construída até os meus 7 anos de idade. A partir disso, claro, foi se modificando, eu fui evoluindo, pegando, né, enfim, maturidade, mas o principal foi até os 7 anos. E foi uma fase onde eu interpretava que foram várias dificuldades que eu passei. Então eu tô resolvendo mudar isso, mudar essa história com o meu filho. E aí essa também é uma grande desconstrução a ser feita, porque achar que a sua criação foi a melhor é hipocrisia, porque tem vários pontos de vista que podem e devem ser evoluídos. Afinal, os tempos de hoje são totalmente diferentes do passado, né? Então são outras perspectivas, mais conhecimento, e tudo isso a gente precisa trazer para hoje, né? Eu vejo muitas pessoas assim, porque eu fui criada assim, essa é a melhor forma. Não. Olha de vários pontos, né? Quais são os pontos positivos e negativos? O que você pode e você não pode mudar, né? Ou o que é bom mudar e o que não é. Então, tudo é uma forma de autoconhecimento também, muito mais para mim, para que eu possa aplicar também no meu filho. Exatamente. Por esse tipo de raciocínio também me regeu, sabe? Na Uhum, busca de fazer diferente com o meu filho e não perpetuar na nossa sociedade ciclos de humilhação e de violência, sabe? Porque exato. são microciclos de humilhação e de violência, sabe? Até o castigo, o cantinho do pensamento, sabe? Em alternativa, tem pessoas que usam o cantinho da calma, que é algo construído com a criança. Aí a gente coloca um livrinho, aí coloca os brinquedinhos preferidos. Filho, tô vendo que você tá muito nervoso. Vamos lá me tranquilizar no cantinho da calma. Se você quiser, a mamãe pode ficar com você ou sem você. Se você quiser, pode Uhum, ficar sozinho. Sabe? Assim, algo mais um cantinho na qual ela entenda que foi construído por ela, que ela pode se acalmar ali. Mas não para ela ver o tanto que o que ela fez foi feio e se comportou mal, porque isso são esses ciclos de microviolências que eu estou falando, sim. essas sutilezas, sabe? Que a gente quer acabar. Uhum. Essa opção da cantinha da calma até pode ser um caminho do meio, né? Quando, por exemplo, eu penso de uma forma e meu companheiro pensa de outra. Então, para não sair, talvez, né, querendo pegar para o meu lado ou diminuir o outro, então talvez a gente busque esse caminho do meio, porque querendo ou não, são duas pessoas educando. Então, é importante a gente saber ceder também, a gente saber enxergar o outro lado e buscar sempre um equilíbrio. Claro, sempre pensando no Claro, bem-estar e no melhor do bebê, né? Mas também buscar um equilíbrio entre o que eu acredito e o que eu respeito que o meu parceiro também acredite. Isso foi claro. uma boa Então, perspectiva. fala com ele essa alternativa e faz junto com o João esse cantinho, sabe? Na qual vocês vão poder se acalmar mesmo na hora que Uhum. estiver tudo muito. Uhum. Uma ótima perspectiva. Ui. Ai. Então tá, a gente se encontra por aí pelas Muito obrigada pelo redes. convite e por todo o Ah, conteúdo entregue imagina, aqui foi nessa um live. Foi prazer. muito contribuição para mim. Foi um prazer, foi um prazer. Um beijo, Beijão. Até. um beijo. Até. Essa live vai ficar gravada aqui no perfil. Foi muito interessante conversar com a Amanda.
inclusive para eu entender também o que vocês estão absorvendo de tudo isso que eu tenho falado, né? Então, quando a gente pensa na nossa abordagem de disciplina com os nossos filhos e quanto a gente pode interromper esses ciclos de humilhação e esses ciclos de controle que não serve para nenhum de nós, nem para a gente, nem para os nossos filhos, a gente começa a pensar em uma sociedade mais respeitosa, uma sociedade mais democrática e com mais afeto. É fácil? Não, é super difícil, gente. Mas um dia de cada vez, né? Vamos colocando em prática. Um beijo, até a próxima.